Naquela noite do grande baile, ninguém esperava que a garçonete invisível da festa mudaria o destino de todos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E quando Júlia estendeu a mão para o filho do milionário na cadeira de rodas, o que veio a seguir fez todos chorarem. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Júlia nunca havia visto nada parecido. Na véspera do grande baile, entre arranjos florais, garçons apressados e convidados ansiosos, seus olhos foram atraídos por um menino em uma cadeira de rodas, afastado de tudo, como se fosse invisível para os outros. O contraste entre a música festiva e a solidão dele era quase doloroso. Era como se o mundo inteiro dançasse e brilhasse. Mas para Luan, o filho do milionário Gustavo, não existisse sequer um convite para a pista de dança. Você já se perguntou o que acontece quando alguém se atreve a mudar o curso de uma história? Pode um simples gesto, um sorriso, uma mão estendida, ser suficiente para transformar a vida de alguém? A resposta é um eco poderoso. Sim, Júlia, uma garçonete simples, estava prestes a provar que a verdadeira mudança não nasce de luxo ou poder, mas do inesperado ato de estender a mão para quem mais precisa. Enquanto a noite se preparava para o esplendor do baile, Júlia percebeu que aquele menino não queria apenas observar. Ele queria participar, dançar, sentir-se vivo. E mesmo que as regras lhe dissessem para apenas servir, algo dentro dela dizia que era hora de fazer diferente. Ela sabia que se deixasse aquele momento passar, talvez ele nunca mais acontecesse. Então, mesmo sem perceber, Júlia estava prestes a mudar para sempre, não apenas a noite, mas a vida de Luan e de todos os que estavam ali. E o que aconteceu depois? Todos choraram. O salão já estava completamente decorado, as luzes refletindo nos lustres cintilantes e a música suave preenchendo o ar. Júlia continuava de olho em Luan, que permanecia sentado na cadeira de rodas, com as mãos pousadas no colo e um olhar perdido no vazio. O coração dela batia forte, uma inquietação crescente que não conseguia ignorar. Sabia que, de alguma forma, precisava se aproximar. Mas havia algo mais urgente acontecendo. Marta, a diretora do evento, circulava pelo salão com seu salto firme e postura imponente. Sempre de olho em cada detalhe, ela não perdia a chance de demonstrar sua autoridade, principalmente sobre quem considerava inferior. Aproximou-se de Júlia com um sorriso forçado e um olhar que misturava desprezo e falsidade. Você está atrapalhando os preparativos. As taças ainda não estão polidas e a mesa do lado direito não está perfeita. Quer perder seu emprego, Júlia? O tom cortante ecoou no salão, mesmo com a música abafando parte das palavras. Júlia sentiu o rosto corar, o coração acelerado. Respirou fundo para conter a humilhação e abaixou a cabeça, tentando disfarçar a raiva e a vergonha. Enquanto tentava obedecer, organizando rapidamente a mesa que Marta apontara, percebeu que Luan observava tudo em silêncio. Seus olhos, que antes pareciam distantes, agora a seguiam com atenção. Não havia julgamento neles, apenas uma curiosidade triste, como se reconhecesse a dor que ela estava sentindo. Enquanto Marta continuava a desfilar pelo salão, apontando falhas mínimas e distribuindo ordens ríspidas, Júlia se perguntava se aquela mulher sequer tinha ideia do impacto que causava nas pessoas. Luan, mesmo tão jovem, parecia entender melhor do que ninguém o que era ser ignorado, humilhado e tratado como invisível. Ele a encarava como se compartilhassem um segredo silencioso, algo que apenas quem vive à margem consegue compreender. Júlia segurou uma bandeja de taças e continuou seu trabalho, mas sua mente já não estava mais ali. O som das risadas e conversas superficiais parecia distante, como se o salão todo tivesse se tornado um palco para algo muito maior e mais profundo. O olhar de Luan a acompanhava, e ela sabia que precisava fazer algo.
Marta voltou a se aproximar, desta vez com um grupo de convidados, fingindo uma simpatia exagerada enquanto mostrava a decoração. Esta festa vai ser inesquecível, dizia, mas sua voz soava vazia. Júlia sabia que, para Marta, tudo se resumia a aparências. Ao passar por Júlia, Marta deu um leve empurrão em seu ombro com o braço, como se a quisesse tirar do caminho de propósito. Algumas taças na bandeja tilintaram e Júlia, por pouco, não as deixou cair. As risadas abafadas dos convidados ao redor a fizeram sentir-se ainda menor. Luan, do outro lado do salão, franziu a testa. Seu olhar triste se tornou indignado. Ele segurou com mais força os braços da cadeira, como se quisesse se levantar e defendê-la, mesmo sabendo que não podia. Júlia respirou fundo, com os olhos marejados, mas sem deixar cair uma única lágrima. Sabia que não podia dar a Marta o prazer de vê-la quebrar. O som da música aumentou, e o burburinho da festa voltou a preencher o ambiente. Júlia continuou a trabalhar, mas sua mente estava longe dali. Não conseguia parar de pensar em como Luan havia reagido. Um menino tão novo, tão preso às limitações do corpo, mas com uma alma capaz de sentir e compreender mais do que muitos adultos naquela sala. A noite avançava, e os preparativos estavam quase concluídos. Marta circulava entre os convidados mais importantes, tecendo elogios forçados e gargalhadas que não combinavam com a frieza dos seus gestos. Júlia percebeu que Gustavo, o milionário e pai de Luan, havia chegado e se instalado em uma mesa reservada, conversando com investidores e sorrindo para câmeras. Nem mesmo olhara para o filho desde que entrara. Era como se Luan fosse apenas uma peça discreta na engrenagem da festa, um detalhe que não merecia atenção. O menino, porém, não tirava os olhos de Júlia. Ela percebeu e, em um breve momento, desviou o olhar para ele e esboçou um pequeno sorriso. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que Luan sentisse que não estava sozinho. Marta, percebendo o breve contato visual entre os dois, se aproximou mais uma vez, agora com um sorriso venenoso. Quer fazer amizade com os convidados, Júlia? Lembre-se do seu lugar. Garçonetes servem, não conversam. Sua voz cortou como faca e Júlia sentiu o estômago revirar, mas dessa vez algo dentro dela havia mudado. Não era mais apenas a vergonha ou o medo de perder o emprego. Era a raiva contida de ver um menino como Luan ser tratado como um fantasma e o desejo crescente de provar que um simples gesto de humanidade podia quebrar a bolha fria que Marta e Gustavo haviam construído ao redor daquela festa. Olhando para Luan, Júlia viu um brilho diferente nos olhos dele. Não era mais apenas tristeza, mas uma centelha de algo que ela conhecia bem: a esperança. Sabia que o momento certo estava se aproximando, que em breve teria a chance de transformar aquela noite para sempre, e dessa vez ninguém seria capaz de ignorar a dança que estava prestes a começar. As luzes cintilavam no salão, refletindo nos talheres de prata e nos arranjos impecáveis. A música orquestrada preenchia cada canto, mas Júlia já não ouvia mais nada. O som da festa havia se tornado um ruído distante, abafado pelas batidas de seu próprio coração. Os olhos de Luan encontraram os dela mais uma vez, e naquela troca silenciosa, algo se firmou. Ele a observava com a mesma intensidade de antes, mas havia uma súplica muda agora. Uma súplica que pedia para ser visto, para ser lembrado, para ser parte do mundo ao redor. Júlia sabia que a linha entre obediência e desobediência era tênue. Sabia também que Marta, com seu olhar afiado, estava de olho em cada movimento seu, pronta para condená-la ao menor deslize. Mas ali, diante daquele menino na cadeira de rodas, algo mais forte do que o medo a impulsionava. Um chamado que vinha de dentro, que dizia que algumas regras precisam ser quebradas quando o preço do silêncio é alto demais. Luan mexeu levemente os dedos sobre o apoio de sua cadeira, como se quisesse dizer algo, mas as palavras lhe faltavam.
Era um gesto quase invisível, mas que Júlia captou de imediato. Sabia que ele queria participar, queria estar na pista com os outros, queria sentir que fazia parte daquela noite. Ela respirou fundo e, por um breve segundo, olhou em volta. Marta estava entretida com os convidados mais influentes. Gustavo conversava com um grupo de empresários e fotógrafos, e o restante da equipe estava ocupado demais com os últimos ajustes. Ninguém a impediria. Não agora. Com passos suaves, mas decididos, Júlia se aproximou de Luan. A música continuava, e as luzes continuavam a dançar sobre os rostos indiferentes ao redor. Ela se ajoelhou levemente ao lado da cadeira para ficar na altura dele e disse em voz baixa: "Você quer dançar, não é?" Luan hesitou, mas a resposta estava nos olhos marejados e no pequeno aceno afirmativo. Júlia estendeu a mão, o gesto tão simples e natural, mas carregado de significado. Estava dizendo a ele, sem palavras, que acreditava em sua força, que via quem ele era de verdade. Luan olhou para a mão estendida como se fosse uma promessa. Suas mãos tremeram levemente antes de pousarem na dela. Júlia sentiu a pele dele fria e frágil, mas ao mesmo tempo cheia de vida, de vontade. Segurou firme, não apenas para apoiá-lo fisicamente, mas para dizer que ele não estava sozinho. Com um movimento cuidadoso, ajustou a posição da cadeira e, num impulso quase ensaiado, começou a conduzi-lo para a pista. Não havia uma permissão, nem um protocolo, apenas o desejo de transformar aquele momento em algo real. Os primeiros passos foram tímidos. Júlia, de mãos dadas com Luan, deslizava ao lado da cadeira, permitindo que ele sentisse o ritmo da música. O menino, surpreso, deixou escapar um sorriso contido. O primeiro da noite. Era um sorriso tímido, mas sincero, que desarmou completamente a rigidez que o mantinha preso ao canto. Conforme Júlia conduzia, ele começou a mover os braços de leve, tentando acompanhar o compasso, e sua expressão se iluminava a cada instante. Para ele, aquele era um convite para existir, para ser parte da festa que todos pareciam querer lhe negar. Algumas cabeças começaram a se virar. Um murmúrio correu pelo salão, misturado ao som da orquestra. Marta, ao notar o que estava acontecendo, largou a taça que segurava e se virou abruptamente, o rosto pálido e o maxilar tenso. De longe, lançou um olhar fulminante a Júlia, mas ela não desviou. O medo, que antes a paralisava, tinha sido substituído por uma coragem tranquila, alimentada pelo sorriso de Luan e pelo brilho em seus olhos. Nada mais importava. A música seguiu seu curso e Júlia girava suavemente a cadeira de Luan, como se ele fosse o verdadeiro condutor da dança. O menino começava a se soltar, os olhos brilhando, os braços acompanhando os movimentos com a leveza de quem, por um instante, esqueceu das limitações do corpo. Os convidados ao redor começaram a perceber, a se calar, a observar com atenção. Não era mais apenas uma garçonete e um menino numa cadeira de rodas. Era uma dança que falava de superação, de coragem, de humanidade. Gustavo, distraído em sua conversa, foi chamado à atenção por um dos investidores, que apontou para a pista. Ele se virou e, ao ver o filho dançando com Júlia, congelou por um instante. O copo de uísque em sua mão permaneceu suspenso no ar. A princípio, o choque o fez franzir a testa, mas ao ver o sorriso iluminado de Luan, algo dentro dele se quebrou. Pela primeira vez em anos, enxergou o filho não como uma lembrança dolorosa, mas como um menino com vontade de viver, com alegria, com alma. O salão inteiro parecia hipnotizado. Júlia, mesmo com o coração acelerado, mantinha a calma. Os passos ao redor da cadeira não eram perfeitos, mas carregavam a pureza de um gesto que nenhum dos presentes ousaria esquecer. Marta, irritada e impotente, deu um passo para frente, mas Carlos, o pianista, percebeu e, com um gesto quase imperceptível, aumentou o volume da música e sinalizou para que ela não interrompesse. Era como se todos, de repente, tivessem escolhido estar do lado de Júlia
e de Luan. O tempo pareceu desacelerar. Júlia, girando com delicadeza a cadeira, acompanhou os gestos de Luan, que levantava os braços para o céu, os olhos fechados, como se estivesse voando. Por um instante, ele não era o menino preso à cadeira de rodas, nem o filho do milionário. Era simplesmente um menino dançando, e todos ali, sem exceção, sabiam disso. O salão inteiro havia parado. A música, antes um pano de fundo para conversas vazias e sorrisos forçados, agora parecia guiar cada movimento que Júlia fazia ao lado de Luan. A cadeira de rodas, que antes era um limite, se transformava em parte do espetáculo. Cada giro, cada deslize, era acompanhado de olhares presos, bocas entreabertas, como se todos tivessem esquecido que estavam numa festa para pessoas importantes. Por um instante, o luxo das taças e o brilho dos vestidos desapareciam diante daquela dança inesperada. Luan estava radiante. Os olhos brilhavam sob as luzes douradas que refletiam no chão polido. Os braços, antes hesitantes, agora se moviam com leveza e intenção, acompanhando os passos de Júlia. Ele havia deixado de ser o menino que todos ignoravam para se tornar o centro da pista. Mesmo sem se levantar, mesmo preso à cadeira, ele dançava como se estivesse flutuando. Júlia sentia cada pequeno gesto dele, adaptando os próprios movimentos para que Luan sentisse que era ele quem comandava, que era o protagonista da dança que ninguém jamais imaginaria testemunhar. As primeiras palmas surgiram tímidas, vindas de um canto da sala. Um dos convidados, com os olhos marejados, não resistiu e bateu as mãos com delicadeza. Esse gesto simples quebrou o feitiço de silêncio. Logo, outros seguiram, enchendo o ambiente de aplausos ritmados, como se cada palma dissesse: "Nós estamos vendo vocês, continuem." Marta, de longe, observava com o rosto contraído, os punhos cerrados, a raiva contida ameaçando transbordar. Mas não havia nada que pudesse fazer. Aquele momento não lhe pertencia mais. Nem a ela, nem a Gustavo, nem aos convidados. Era de Júlia e Luan. O milionário, atônito, continuava a assistir, o copo de uísque esquecido na mesa. Os olhos fixos no filho, os lábios entreabertos. Nunca havia visto Luan tão vivo, tão cheio de luz. A lembrança dolorosa que carregava desde o diagnóstico do menino parecia, por um instante, dissolver-se diante do brilho dos olhos dele. Ali estava seu filho, não como um peso, mas como um menino capaz de inspirar um salão inteiro. Júlia, sentindo o ritmo da música acelerar, ousou mais um passo. Deslizou a cadeira com um leve impulso para um giro completo, sincronizando com os braços de Luan, que se abriram como se acolhessem o mundo. O salão vibrou com o movimento e os aplausos se intensificaram. O menino riu alto, um som puro e cristalino que cortou o ar e alcançou até os cantos mais distantes do salão. Foi a primeira vez na noite em que todos ouviram a voz dele, mesmo sem palavras. Os convidados, antes distantes e indiferentes, agora se aproximavam discretamente da pista, formando um semicírculo ao redor deles. Ninguém ousava interromper. O fotógrafo oficial, percebendo a importância do momento, largou os flashes automáticos e se concentrou na cena, capturando cada detalhe sem invadir a delicadeza do instante. Carlos, o pianista, compreendendo a intensidade que se formava, suavizou o tom, estendendo a melodia, permitindo que a dança continuasse por mais tempo. Luan, tomado pela emoção, parecia esquecer completamente as limitações que o prendiam. Cada movimento de seus braços, cada inclinação da cabeça, transmitia alegria e liberdade. Júlia, com os olhos marejados, dançava com ele, adaptando cada passo para que ele sentisse o ritmo nos ossos, a música no sangue. Era como se, juntos, estivessem reconstruindo o que a vida havia lhes tirado, o direito de se sentirem plenos, vistos, importantes. Marta, percebendo que havia perdido o controle da festa e do salão,
tentou intervir. Deu alguns passos apressados em direção à pista, a boca se abrindo para protestar. Mas Carlos, atento, aumentou discretamente o volume da música e lançou-lhe um olhar firme. Ela hesitou. As pessoas agora estavam do lado de Júlia e Luan. O próprio Gustavo, embora em silêncio, permanecia observando com um misto de espanto e emoção, como se pela primeira vez estivesse enxergando a verdade diante de seus olhos. A música entrou na reta final, e Júlia sabia que o momento estava prestes a terminar. Mas antes, olhou nos olhos de Luan e sussurrou para ele: "Você está brilhando, Luan. A pista é toda sua." O menino sorriu, os olhos úmidos, e pela primeira vez naquela noite, ergueu as mãos como se desse um sinal de agradecimento a todos. Era o gesto de alguém que, mesmo sem falar, conseguia dizer tudo o que havia guardado por tanto tempo. Quando a música cessou, o salão permaneceu em silêncio por um segundo que pareceu eterno. Então, o som dos aplausos preencheu o espaço, alto, vibrante, vindo de todos os cantos. Pessoas que antes sequer olhavam para Luan, agora batiam palmas de pé, algumas com lágrimas nos olhos, outras sorrindo comovidas. Júlia, ainda segurando as mãos dele, sentiu o corpo estremecer com a força daquele reconhecimento. Sabia que não era por ela, era por ele, por Luan. Por terem mostrado que a dança, mais do que passos, era sobre pertencimento, sobre vida. O salão inteiro parecia ter se transformado. E no centro da pista, Luan permanecia erguido em sua cadeira, com a postura de um menino que acabara de vencer o mundo. Júlia, com o rosto molhado por lágrimas que não sabia ter derramado, ainda segurava sua mão. Ali, no coração daquela noite, não havia mais silêncio, solidão ou invisibilidade. Havia apenas uma certeza: ninguém jamais esqueceria a dança inesperada que havia emocionado a todos. Gustavo ficou imóvel, como se os pés estivessem presos ao chão polido do salão. O copo de uísque, esquecido na mão, agora tremia levemente. Os aplausos enchiam o espaço ao redor, mas para ele tudo parecia um borrão. Os olhos estavam fixos na imagem do filho, no centro da pista de dança, conduzido por Júlia. Luan girava a cadeira, os braços abertos, o rosto iluminado por um sorriso que Gustavo jamais havia visto antes. Não era apenas um sorriso de criança, era um grito silencioso de vida, e aquilo o atingia como um soco. Desde o nascimento de Luan, Gustavo se envolvera em um ciclo interminável de trabalho, eventos, metas e investimentos. Cada viagem a negócios, cada reunião importante pareciam justificar o fato de não estar presente. Quando os médicos disseram que seu filho nunca andaria, ele se afundou na rotina para não ter que lidar com o peso daquele diagnóstico. Era mais fácil fingir que tudo estava sob controle do que encarar a dor de ver o próprio filho preso a uma cadeira, limitado pelo corpo, mas com um olhar que gritava por algo mais. Agora, vendo Luan na pista, dançando como se a música atravessasse cada limite físico, Gustavo sentiu uma mistura insuportável de orgulho e dor. Orgulho pelo filho que, mesmo sem ele, havia encontrado uma forma de brilhar. E dor por perceber que havia deixado de ser parte dessa jornada. Por anos, ele se ausentara, deixando a criação e o cuidado de Luan para outros, para terapeutas, professores, enfermeiros, e naquela noite para Júlia, a garçonete que, com um simples gesto, havia feito o que ele mesmo nunca teve coragem. Os convidados ao redor estavam emocionados. Alguns sussurravam palavras de admiração, outros enxugavam discretamente as lágrimas. Gustavo ouvia fragmentos. Nunca imaginei que ele pudesse dançar assim. Essa mulher tem um coração imenso. O menino é incrível. Olha só como brilha. Cada frase era como um espelho que refletia sua própria omissão. Ele sentia o peito apertado, a respiração pesada. Os aplausos eram para Luan e para Júlia, mas também, de alguma forma, expunham sua ausência,
seu distanciamento, seu medo. Marta, percebendo o desconforto de Gustavo, tentou se aproximar. Colocou a mão em seu braço, inclinando-se com um sorriso que misturava simpatia forçada e interesse. Gustavo, que cena linda, não é? Isso vai ser ótimo para a imagem da empresa. Podemos até organizar um evento beneficente com foco na inclusão. Vai atrair ótimos patrocinadores. A voz dela era doce, mas vazia, carregada de segundas intenções. Gustavo, sem desviar os olhos do filho, afastou delicadamente a mão dela e disse, com um tom baixo, mas firme: Marta, agora não. Ela recuou, ofendida, e se afastou para junto de um grupo de convidados, disfarçando a rejeição com um sorriso. Gustavo permaneceu ali, observando a dança que ainda se desenrolava. Luan agora se movia com mais confiança, os braços acompanhando o ritmo da música, enquanto Júlia conduzia com maestria e sensibilidade. Era como se ela compreendesse exatamente o que ele precisava. Espaço para se expressar, liberdade para ser visto, sem pena ou limitações. Por um instante, Gustavo se viu lembrando do passado, das vezes em que se afastou para evitar lidar com as dificuldades do filho, das desculpas que dera a si mesmo, das viagens que priorizou, das reuniões que usou como muletas para não enfrentar a realidade. Agora, tudo aquilo parecia pequeno diante da cena que acontecia diante de seus olhos. Luan não precisava de um pai ausente e ocupado. Precisava de alguém que estivesse ali, aplaudindo, torcendo, acreditando. Os aplausos continuaram, e o rosto de Luan estava molhado por lágrimas que se misturavam ao sorriso mais aberto da noite. Gustavo sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair, mas piscou com força, lutando contra a vulnerabilidade que insistia em surgir. Não queria chorar na frente de todos, não queria parecer fraco, mas era inútil. Quando os olhos do filho encontraram os seus, mesmo à distância, sentiu que algo se quebrava dentro dele. Uma barreira que carregava havia anos desmoronou naquele momento. Júlia percebeu a troca silenciosa de olhares e, com um gesto delicado, conduziu Luan para mais próximo do pai. O menino sorriu, estendendo os braços, como se quisesse alcançá-lo, como se dissesse sem palavras: Olha para mim, papai, eu estou aqui. Gustavo deu um passo hesitante, o coração batendo descompassado. A distância entre eles parecia imensa, mas não havia mais desculpas, nem barreiras. Caminhou lentamente até o filho e se ajoelhou ao lado da cadeira, sentindo o calor das mãos pequenas e frágeis de Luan sobre as suas. Você está incrível, meu filho, sussurrou, a voz embargada. Luan sorriu ainda mais e Júlia discretamente deu um passo para trás, dando espaço para aquele reencontro silencioso. O salão inteiro parecia assistir àquela cena com o fôlego preso, como se todos estivessem testemunhando algo raro e precioso. Gustavo segurou as mãos do filho e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que as lágrimas corressem livremente pelo rosto. Não havia mais orgulho, medo ou distância. Havia apenas o pai e o filho, conectados pela música, pelo momento, pela coragem de Júlia que havia quebrado o ciclo. Naquele instante, o baile já não importava. O que importava era o que se reconstruía diante de todos. A ponte entre um pai e seu filho, entre um mundo indiferente e o coração que batia no centro daquela pista iluminada. O salão parecia ter parado no tempo. Os convidados permaneciam de pé, aplaudindo com intensidade, mas sem o ruído vazio típico das palmas protocolares. Cada aplauso parecia vir de um lugar verdadeiro, de um sentimento real. Júlia e Luan permaneciam no centro da pista, iluminados por uma luz dourada suave, como se o universo inteiro quisesse realçar o instante que se desenrolava. Gustavo, ainda ajoelhado diante do filho, segurava suas pequenas mãos com força, como se temesse perdê-lo outra vez. Luan, com o rosto molhado de lágrimas, parecia mais vivo do que nunca. Os olhos brilhavam com um misto de alegria e surpresa,
como se só agora entendesse o quanto era querido, o quanto seu gesto havia tocado todos ali. Júlia permanecia em pé, próxima, o coração acelerado e a respiração entrecortada pela emoção. Ela não havia planejado aquele momento, mas agora sentia-se parte de algo maior do que qualquer gala, qualquer festa de luxo. Marta, parada a poucos metros, observava a cena com os braços cruzados e um olhar indecifrável. Seu rosto, antes rígido, agora trazia uma sombra de desconforto, como se percebesse que havia perdido não apenas o controle da festa, mas também o respeito de todos. Os convidados a ignoravam completamente, preferindo concentrar a atenção na cena emocionante que se desenrolava na pista. Carlos, ao piano, suavizou as notas e permitiu que o silêncio preenchesse o ambiente por alguns instantes, dando espaço para o som dos aplausos e das lágrimas contidas. Gustavo respirou fundo e se levantou, ainda segurando a mão do filho. Por um breve momento, hesitou, como se não soubesse o que dizer ou fazer. Mas então, com um gesto simples e poderoso, ergueu a mão de Luan para o alto, como se apresentasse ao mundo o verdadeiro protagonista daquela noite. Os aplausos se intensificaram, e algumas pessoas começaram a gritar palavras de incentivo e carinho. Júlia sentiu as lágrimas correrem pelo rosto sem conseguir contê-las. Era como se, pela primeira vez, todos reconhecessem que Luan não era apenas o filho do milionário, nem o menino cadeirante invisível. Ele era o herói da noite. As luzes do salão foram suavizadas, como se a equipe tivesse entendido que aquele momento precisava de mais do que brilhos artificiais. Os olhares de todos estavam fixos na cena central, enquanto Gustavo se voltava para Júlia e, com um aceno discreto, a convidava a se juntar a eles. Ela hesitou por um segundo, surpresa com o convite inesperado, mas então, com o coração acelerado, caminhou até eles. Luan soltou uma das mãos do pai para segurar a dela, unindo-os como um trio improvisado, mas profundamente conectado. As pessoas ao redor começaram a se aproximar, não com pressa ou invasão, mas com cuidado e respeito. Alguns seguravam copos esquecidos. Outros levavam as mãos ao peito, com lágrimas discretas escorrendo. Não havia mais barreiras de status ou importância social. Ali estavam todos, garçons, empresários, convidados, músicos, aplaudindo e chorando pelo mesmo motivo. A cena havia transformado completamente o que seria apenas mais uma festa elegante. Tornara-se um marco para todos que presenciaram aquele gesto de humanidade, aquela dança inesperada entre uma garçonete e um menino cadeirante. Carlos, percebendo a intensidade do momento, mudou suavemente a música para um tom mais calmo e acolhedor. As notas do piano preenchiam o espaço como se abraçassem cada um dos presentes, embalando a emoção que se espalhava pelo salão. Júlia, segurando a mão de Luan, olhou para ele e sussurrou: "Você dançou como um verdadeiro campeão." O menino sorriu largo, o rosto ainda molhado pelas lágrimas, e apertou com mais força a mão dela, como se dissesse: "Foi por você." Marta, percebendo que havia perdido completamente a atenção e o respeito dos presentes, recuou para um canto do salão, com o rosto pálido e os lábios apertados. Já não havia mais espaço para suas ordens frias ou para seu controle sufocante. O público a ignorava, como se, de repente, ela se tornasse invisível, exatamente como havia feito com Júlia e Luan no início da noite. Gustavo, com a voz ainda embargada, se aproximou mais de Júlia e disse, em tom baixo e sincero: "Obrigada por me mostrar o que eu não conseguia enxergar antes." As palavras, embora simples, carregavam um peso imenso. Ele não era mais o milionário distante que controlava tudo com um aceno ou um cheque. Naquele momento, era apenas um pai emocionado, um homem que havia redescoberto a própria humanidade através de um gesto inesperado de uma garçonete que ninguém via. Os aplausos continuaram, agora mais suaves e prolongados, como se as pessoas quisessem que aquele instante durasse para sempre.
Luan, com um brilho nos olhos, ergueu a cabeça e olhou ao redor, absorvendo cada sorriso, cada lágrima, cada olhar emocionado. Pela primeira vez, ele sentiu que fazia parte de algo maior, que era mais do que as limitações impostas por seu corpo. Quando a música do piano chegou à última nota, o salão permaneceu em silêncio por alguns segundos. Um silêncio carregado de significado. Então, lentamente, as conversas retomaram, mas agora com um tom diferente, mais leve, mais humano. Gustavo manteve a mão do filho entre as suas, e Júlia, mesmo sem palavras, sabia que havia ajudado a reconstruir algo precioso. Não havia mais distância entre eles, nem regras rígidas, nem invisibilidade. Apenas 3 pessoas no centro de um salão que agora pertencia a todos. Quando os aplausos diminuíram e o salão começou a retomar sua rotina com conversas baixas e murmúrios emocionados, Júlia sentiu o peso da noite se dissipar lentamente. Luan permanecia ao seu lado, a mão pequena ainda apertando a dela com uma força surpreendente, como se quisesse segurar aquele momento pelo maior tempo possível. Gustavo, com a respiração controlada, mantinha o olhar fixo neles, como se buscasse encontrar as palavras certas para o que sentia. Pela primeira vez em anos, ele não estava rodeado por cifras e contratos, mas apenas por pessoas e pelo filho. Júlia respirou fundo, tentando controlar o próprio coração, que parecia ainda dançar ao ritmo da música recém-cessada. Sabia que aquela noite mudara algo dentro dela, mas não esperava que mudaria também o rumo da sua vida. Gustavo se aproximou um pouco mais, a voz rouca e ainda embargada pela emoção. «Você não imagina o que fez esta noite, Júlia», disse, com um tom mais baixo do que de costume. Luan olhou para o pai com um brilho curioso, esperando que ele continuasse. «Eu passei anos tentando encontrar formas de ajudar o meu filho, mas nunca pensei que fosse tão simples. Que bastava alguém olhar para ele como você olhou. Que bastava acreditar nele, acreditar no que ele poderia fazer, mesmo com as limitações», continuou. A confissão saiu mais como um desabafo do que como uma fala ensaiada. E Júlia sentiu a sinceridade na voz dele. Luan assentiu levemente, apertando ainda mais sua mão, como se concordasse com cada palavra dita. Antes que ela pudesse responder, Gustavo inspirou fundo, olhando ao redor como se buscasse coragem. «Eu sei que você é garçonete aqui, e que provavelmente essa noite foi só mais um dia de trabalho para você. Mas para mim, e principalmente para o meu filho, foi tudo. Júlia, eu quero te fazer uma proposta». O silêncio ao redor pareceu se intensificar. Marta, que ainda permanecia em um canto do salão, segurou a respiração, atenta ao que vinha a seguir, mas sem coragem de se aproximar novamente. Júlia arqueou as sobrancelhas, surpresa, sentindo o calor subir ao rosto. «Uma proposta?» repetiu a voz trêmula. Gustavo deu um leve sorriso, com uma mistura de nervosismo e gratidão. «Sim, eu tenho um projeto antigo, algo que sempre deixei para depois por causa do trabalho, mas que hoje eu percebo que não pode mais esperar. Quero criar um centro de inclusão e desenvolvimento para crianças com deficiência, um lugar onde elas possam aprender, se divertir, desenvolver talentos. E quero que você lidere esse projeto. Quero que seja a coordenadora, Júlia». As palavras dele pairaram no ar por um momento. Júlia piscou, tentando processar o que estava ouvindo. Ela, que havia passado a vida trabalhando de forma quase invisível, de repente era convidada para liderar algo tão grandioso, algo que tocava seu coração de uma forma que jamais imaginara. Sentiu os olhos marejarem e abriu a boca para responder, mas as palavras pareciam engasgar na garganta. «Eu sei que é muito para absorver», acrescentou Gustavo, percebendo a hesitação dela. «Mas você tem exatamente o que esse projeto precisa. Você tem sensibilidade, coragem, empatia e, acima de tudo, você viu o meu filho de verdade, de um jeito que nem eu consegui ver.
Quero que use essa força para ajudar outras crianças, para criar um lugar onde nenhuma delas se sinta invisível. Júlia sentiu as lágrimas escaparem pelos cantos dos olhos, mesmo sem querer. Luan a observava com um sorriso pequeno, mas cheio de aprovação, como se já soubesse que aquela era a decisão certa. Carlos, ao piano, tocava algumas notas suaves, preenchendo o ambiente com um som acolhedor e quase mágico. Marta, percebendo que havia perdido o protagonismo e a atenção de todos, deixou o salão com passos apressados, desaparecendo na penumbra da noite. Eu não sei o que dizer, murmurou Júlia, a voz embargada. Gustavo colocou a mão no ombro dela, firme, mas gentil. Diga sim, pediu com um sorriso sincero, quase emocionado. Diga sim para mudar vidas. Diga sim para ser a ponte entre o que meu filho viveu esta noite e o que tantas outras crianças ainda esperam viver. Ela olhou para Luan, que com um leve aceno confirmou sem palavras que aquela era a escolha certa. Júlia respirou fundo, tentando conter a emoção, e finalmente respondeu: sim, eu aceito. A voz saiu firme, embora ainda embargada. E no instante seguinte, os aplausos recomeçaram, agora mais intensos, vindos daqueles que ainda permaneciam no salão. Gustavo sorriu largamente, e Luan bateu palmas com entusiasmo, contagiando os poucos convidados que ainda observavam a cena com olhos marejados. A música aumentou levemente, como se acompanhasse a decisão de Júlia, e as luzes douradas refletiram sobre os rostos emocionados ao redor. Gustavo sabia que ali não estava apenas oferecendo um trabalho, estava oferecendo a ela a chance de transformar vidas, assim como havia transformado a noite deles. Júlia, por sua vez, sabia que essa escolha não era apenas sobre uma oportunidade profissional. Era sobre propósito, sobre coragem, sobre acreditar que mesmo as pessoas mais invisíveis podem ser a chave para transformar o mundo. O vídeo havia sido compartilhado nas redes sociais antes mesmo que a música cessasse. Um dos convidados, emocionado, gravara discretamente a dança de Júlia e Luan e postara com a legenda: "O amor transforma." O filho do milionário e a garçonete dançaram e ninguém segurou as lágrimas. Em poucas horas, as imagens se espalharam como um incêndio. O que começou como um registro íntimo se tornou manchete nacional. Sites de notícias, programas de televisão, até rádios comentavam sobre a dança que tinha emocionado a todos. Mas, para Júlia, a dimensão do que havia acontecido só ficou clara quando, na manhã seguinte, acordou com dezenas de mensagens e chamadas perdidas. Ela sentou-se na pequena cama do quarto modesto, ainda vestindo a roupa da noite anterior, agora um pouco amarrotada. O celular tremia incessantemente com notificações que pareciam não ter fim. Vídeos, fotos, reportagens, todos destacando aquele instante que agora era lembrado como a dança da inclusão. Na tela, viu a imagem dela e de Luan, rodopiando pela pista com sorrisos abertos, e por um momento se sentiu deslocada, como se fosse uma estranha olhando para uma vida que não era a sua, mas era. E agora o mundo inteiro sabia disso. Luan também acordara cedo, ansioso e agitado. Gustavo, visivelmente emocionado, assistiu com ele aos vídeos que passavam na televisão e nos celulares. O menino não conseguia conter o riso, encantado por se ver na tela, rodeado de aplausos e carinho. Gustavo, por sua vez, permanecia em silêncio, absorvendo cada detalhe com um misto de orgulho e arrependimento. A imagem de Luan dançando com Júlia agora era símbolo de algo muito maior do que eles podiam imaginar. Era sobre quebrar barreiras, sobre enxergar além das aparências, sobre a força que nasce dos gestos simples e corajosos. No restaurante, os colegas de Júlia não falavam de outra coisa. Alguns, que antes a tratavam com indiferença, agora a olhavam com admiração.
Marta, percebendo o alcance que a história havia tomado, tentou se manter discreta, mas já não tinha o mesmo poder de antes. A gerente a chamou de lado e, em poucas palavras, comunicou que a direção preferia reavaliar sua posição, dado o impacto negativo que sua postura poderia causar na reputação do estabelecimento. Marta deixou o local com passos duros e um olhar derrotado, enquanto Júlia recebia abraços e palavras de incentivo. Em meio à comoção, Gustavo a procurou pessoalmente. Não havia seguranças, nem formalidades. Ele a encontrou no intervalo do restaurante, segurando um pequeno buquê de flores e um envelope branco. "Isso é apenas o começo, Júlia", disse, com um sorriso sincero. "O projeto já está em andamento. Recebemos doações de pessoas que assistiram ao vídeo e se sentiram tocadas. E tudo começou com você e com o sorriso do meu filho." Júlia segurou o envelope com mãos trêmulas, abrindo para encontrar não apenas uma carta de agradecimento, mas também a confirmação oficial de que ela seria a coordenadora do Centro de Inclusão. Luan apareceu pouco depois, radiante. Ele correu, ou melhor, conduziu sua cadeira com destreza, até Júlia, trazendo nas mãos um desenho feito por ele mesmo, os dois, lado a lado, na pista de dança. As linhas eram simples, mas o gesto carregava uma emoção indescritível. Júlia o abraçou com força, as lágrimas escorrendo livremente, sem se importar com quem assistia. A partir daquele momento, sabia que tudo mudaria. As notícias continuaram a se espalhar. Programas matinais faziam reportagens especiais sobre a dança que havia emocionado o país. Entrevistas foram marcadas. Júlia, desconcertada com a atenção, recusou a maioria, preferindo manter o foco no projeto que já tomava forma. Gustavo, por outro lado, compreendeu que a história não era apenas uma chance de reconstruir sua imagem, mas uma forma real de impactar vidas. Ele direcionou recursos para acelerar a construção do centro, batizado de Espaço Luan, em homenagem ao filho e ao símbolo de superação que ele representava. As primeiras imagens do terreno circularam pelas redes sociais, mostrando as obras em andamento e a estrutura planejada. Salas de reabilitação, pistas de dança adaptadas, áreas de convivência e oficinas de artes. A cidade toda se mobilizou. Voluntários se ofereceram para ajudar. Empresas doaram materiais e equipamentos. Era como se todos quisessem fazer parte daquela mudança. E no centro de tudo estavam Júlia e Luan, sorrindo, irradiando uma luz que tocava cada um que os conhecia, pessoalmente ou pela tela. O vídeo da dança ultrapassou as fronteiras do país, sendo compartilhado por pessoas de diferentes culturas e idiomas. Mensagens de apoio chegaram de todos os cantos do mundo, e em cada uma delas havia o reconhecimento da coragem e da beleza do gesto. Júlia, mesmo ainda tentando entender tudo o que acontecia, permanecia com os pés no chão, determinada a fazer daquele projeto mais do que uma história bonita. Queria transformá-lo em realidade, em um espaço onde crianças como Luan pudessem dançar, brincar, viver com alegria. Luan, agora mais confiante, passou a frequentar ensaios de dança adaptada e a participar ativamente das decisões sobre o novo centro. Gustavo, acompanhando cada passo, reaprendeu a se conectar com o filho. As reuniões de negócios foram substituídas por encontros no futuro Espaço Luan, onde a verdadeira riqueza se media pelo impacto na vida das crianças. No fim do dia, quando as luzes da cidade se apagavam e as manchetes ainda reverberavam nos celulares e televisores, Júlia sentava à beira da cama, observando o desenho de Luan. Um sorriso suave iluminava seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que não era apenas parte de uma história emocionante, era a força que a tornava possível. O sol nascente banhava o novo prédio com uma luz dourada e cálida, refletida nas paredes de vidro do Espaço Luan. As crianças e famílias se reuniam na entrada, observando com expectativa a inauguração do centro, que não só havia se tornado realidade, mas também
um símbolo de inclusão e superação. Júlia, vestindo uma blusa simples e confortável, permanecia junto a Luan, segurando sua mão com carinho, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Ela sabia que a jornada até ali não tinha sido fácil, mas cada passo valera a pena. Luan, agora mais confiante, usava uma cadeira de rodas nova, adaptada e desenhada especialmente para permitir que se movimentasse com mais liberdade e graça. Ele observava a movimentação ao redor com um sorriso entusiasmado, os olhos brilhando ao ver crianças chegando, algumas com cadeiras semelhantes, outras apoiadas por muletas, todas carregando a mesma ansiedade e esperança. Gustavo, ao lado deles, exibia um semblante sereno, visivelmente emocionado. Seus trajes formais foram substituídos por roupas casuais, como se, naquele espaço, ele deixasse de ser o homem de negócios para ser simplesmente o pai. A cerimônia de abertura foi breve, sem discursos longos nem formalidades. Gustavo fez questão de agradecer a todos que tornaram possível a construção do centro, mas principalmente dirigiu suas palavras a Júlia. Foi ela quem viu meu filho de verdade quando ninguém mais olhava. Foi ela quem nos mostrou que a coragem e a empatia têm o poder de transformar vidas. Por isso, este espaço existe, e por isso, hoje, celebramos juntos. As palavras foram seguidas por aplausos calorosos e olhares comovidos. Júlia sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas sorriu ao ver Luan apertar sua mão e inclinar levemente a cabeça, como se dissesse, vai dar tudo certo. O primeiro grupo de crianças entrou no salão principal, onde Carlos, o pianista que testemunhara a noite mágica no baile, já os esperava com um teclado elétrico. As notas suaves preencheram o ambiente, convidando todos a explorarem o espaço e experimentarem os equipamentos projetados para estimular movimento, expressão e alegria. Luan, empolgado, guiou sua cadeira até a pista de dança adaptada, iluminada por luzes suaves que lembravam a pista do grande baile. Júlia o acompanhou e juntos iniciaram os primeiros passos de uma nova dança. Desta vez, porém, não era improvisada ou escondida. Era planejada, celebrada e compartilhada por todos ali. As crianças ao redor começaram a se juntar, algumas rodopiando com andadores, outras segurando as mãos de instrutores ou pais. O salão se encheu de risos e palmas espontâneas, criando uma energia que parecia contagiar até os cantos mais silenciosos do prédio. Gustavo observava a cena com os olhos marejados, as mãos pousadas nos bolsos, como se quisesse guardar cada detalhe na memória. Aproximou-se devagar e, com um gesto tímido, estendeu a mão para Luan, que prontamente a segurou. "Quer que eu dance com você também?" perguntou a voz embargada. Luan sorriu e assentiu. Gustavo deu um passo à frente e juntos, pai e filho, deslizaram pela pista adaptada, acompanhando os movimentos suaves que Júlia ajudava a conduzir. O momento foi tão singelo e poderoso que arrancou mais aplausos e sorrisos emocionados dos presentes. À medida que a manhã avançava, mais famílias chegaram, trazendo crianças de diferentes idades e histórias. Júlia fazia questão de receber cada uma, com palavras de incentivo, abraços e sorrisos calorosos. Ela conhecia bem o peso da invisibilidade e sabia que, ali, cada criança precisava se sentir vista, valorizada e celebrada. As atividades se estendiam além da dança. Havia oficinas de artes, salas de reabilitação, aulas de música e canto. Tudo pensado para que cada criança pudesse encontrar uma forma de se expressar e descobrir sua própria força. Carlos, percebendo a alegria contagiante, improvisou uma música mais animada e, de repente, o salão se transformou em uma grande festa improvisada. Júlia se deixou levar pela música, dançando com as crianças, rodopiando com Luan, que ria alto e contagiante. Gustavo, mais à vontade do que jamais estivera, se uniu a eles,
permitindo-se rir sem reservas, sem máscaras, sem o peso de ser o milionário que todos esperavam. Ali, ele era apenas um pai orgulhoso. As imagens daquele primeiro dia no Espaço Luan rapidamente ganharam as redes sociais. Diferente do vídeo do baile, que havia sido capturado às escondidas, essas fotos e gravações foram feitas com a intenção de mostrar ao mundo que inclusão era mais do que discurso, era ação, era movimento, e Júlia, no centro de tudo, era o coração pulsante daquele espaço. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, Luan se aproximou de Júlia e segurou sua mão com força. "Eu nunca mais vou parar de dançar", disse, a voz firme, mas ainda infantil. Júlia sorriu e respondeu baixinho, para que só ele ouvisse. "E eu nunca vou deixar você dançar sozinho." Ele sorriu de volta e juntos viraram-se para o salão iluminado, onde crianças e famílias continuavam a celebrar a nova vida que aquele espaço representava. Naquele instante, não havia mais distinções entre milionários, garçonetes ou crianças cadeirantes. Havia apenas pessoas unidas por um mesmo desejo, o de transformar o mundo em um lugar onde cada um pudesse brilhar do seu jeito. E no centro de tudo estavam Júlia e Luan, prontos para escrever novos capítulos de superação e amor. A vida é um fio invisível que nos conecta uns aos outros, e por mais que tentemos caminhar sozinhos, são os pequenos gestos de coragem, bondade e compaixão que nos lembram que pertencemos a algo maior, e que mesmo os momentos mais simples podem se transformar em pontos de luz que iluminam nossa jornada. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar no poder das pequenas atitudes, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais e inspiradoras, como a de Júlia e Luan. Vamos juntos transformar o mundo com gestos de amor e coragem.